Fala, meus amigos, seja bem-vindo a esse vídeo. Quero conversar um pouquinho com você sobre aquilo que Deus tem conversado no meu coração esses dias. Estava fazendo meu devocional normalzinho hoje, lendo Mateus, capítulo 12, quando Jesus cura aquele cara que tinha a mão atrofiada, né? E após a minha leitura, eu fui ter aquele período de oração, né? Que é importantíssimo, orar. Tava conversando com a minha esposa isso daí, eu falei assim, ó, ela tava passando por uma situação, ela falou assim pra mim: o que você acha? Você acha que a gente deve orar a respeito? Eu falei assim: a gente não tem nada a perder orando e tudo a ganhar. Então aplique essa filosofia na sua vida. Você não tem nada a perder quando você ora a respeito de alguma coisa, você não vai perder nada. Mas em contrapartida, se você for ganhar alguma coisa, você pode ganhar tudo, né? Coisas transformadoras acontecem por meio da oração. Mas durante esse período de oração, Deus me levou naquele texto, se eu não me engano está em João capítulo 3, quando ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho para o mundo para salvar aqueles que creem. Mas ele diz o seguinte: muitos não receberam ele porque as suas obras eram más e eles estavam nas trevas, e um grupo de pessoas amou mais as trevas do que a luz. E é sobre isso que eu quero conversar com você, sobre sair das trevas. Existem duas ideias a respeito disso. A primeira é de que nós nascemos em trevas. A partir do momento, né, todo cristão ele acredita no pecado original. O fundamento da fé cristã é o pecado original que Jesus veio resolver, né, por meio da vida dele, por meio do cumprimento da lei, por meio da morte dele principalmente. Então, se a gente entende esse conceito de pecado original, a gente entende que por mais que uma criança ela nasça, seja fofinha, ela seja boazinha, ela seja pura, a mente dela seja pura, ela não tem pensamentos ruins, ela não maquina o mal, ela é uma criança, né, inocente. A gente entende que por causa do pecado original, ela tem uma tendência ao pecado. Ela tem uma inclinação ao pecado, e que é algo que você não precisa ensinar para ela. Ela vai naturalmente buscar aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso, porque é a tendência do ser humano, né? É a inclinação da carne que Paulo tanto fala, é os desejos da carne que, né, a concupiscência dos olhos e o desejo da carne, de agradar a carne. Isso daqui já é um assunto, assim, desossado, todo mundo entende esse conceito, então não preciso ficar batendo muito na tecla, mas a gente pode entender isso, que nós nascemos nas trevas. Então, até o momento na nossa vida onde a gente reconhece que Jesus ele é o Salvador, e de que nós não conseguimos sozinho, de que nós precisamos de alguém para nos purificar, para transformar, para nos tirar de um lugar de dor, sofrimento e distanciamento de Deus, a gente entende que a gente então vive em trevas. Se você comprar o livro do João Wesley, que está por aqui na minha estante, já fiz vídeo sobre ele no canal, mas era naquele outro canal lá onde eu falava de React. Aqui eu mudei, trouxe para cá esse formato onde eu quero tratar mais essa questão cristã. Então recomendo que você compre o livro do Sermão do Monte, do João Wesley, que ele vai explicar perfeitamente esse conceito de forma muito ilustrativa. Tá? Ele usa uma ilustração de sono, de que uma pessoa ela está num estado de sono profundo, que é o distanciamento de Deus, e em determinado momento Deus vai propor para ela salvação e vai despertar ela. E aí sim, ele, como um bom arminiano, ele vai levar para a linha de que a pessoa terá uma decisão de negar ou não
a graça. Estou dizendo isso porque até o momento onde a gente reconhece, onde a gente desperta desse sono, a gente está em trevas. Mas a maioria de nós, e talvez você esteja aqui por ser cristão, seja católico ou evangélico, aqui eu não quero fazer essa dicotomia. Todo mundo é muito bem-vindo aqui no meu canal, até mesmo quem não é cristão. Existe um momento onde você reconhece que necessita de um Salvador. E aí, a partir desse momento, você começa a andar o caminho da fé, né? Você começa a caminhar como um cristão. Mas existem momentos de tropeço no meio da fé. E talvez esse seja o meu estado atual, né? Onde eu dei muitos tropeços, onde eu cometi muitos erros, onde eu deixei a sociedade influenciar muito na forma com que eu penso, né? A gente vive uma sociedade, o nosso regime aqui é capitalista, onde a gente tem que sempre estar performando, onde a gente sempre tem que estar produzindo, porque existe muita concorrência, né? E não tem como. Isso daí influencia diretamente na forma com que a gente enxerga o evangelho, com que a gente interpreta a vida cristã. Perceba-se os movimentos sociais que o cristianismo tem, né? Existe um mercado cristão, um mercado gospel, onde precisa ter performance para você, sei lá, estar num lugar de destaque. Tudo isso daí é influência da sociedade que a gente vive, né? No princípio, os primeiros cristãos, eles não tinham templos, eles se reuniam em casas, eles eram muito mais simples do que a gente é. Eles não tinham tanta parafernália, tantos livros, tantas linhas teológicas, não existia nada disso daí. Existia apenas as escrituras, que veio por Moisés, existia a revelação de Cristo e o testemunho dos apóstolos, e assim se iniciou a igreja primitiva, com muitos sinais miraculosos dos apóstolos e o testemunho dos apóstolos e aquelas pessoas que haviam caminhado com Jesus, além dos apóstolos, né? Não existia templos, mega eventos, linhas teológicas, não existia um mercado. Isso daí é coisa moderna, né? Até mesmo depois da Reforma Protestante ali em 1500, a gente ainda viveu um cenário bastante humilde daqueles que romperam com a Igreja Católica e se formou ali o protestantismo. Mas de certa forma todo esse cenário que a gente vive, ele influencia na nossa fé, né? E quando você menos se dá conta, você já está pensando conforme a sociedade, né? Você foi influenciado. E você está indo na contramão daquilo que Romanos capítulo 12 fala, que é o que eu gosto muito, né? É um verso mais profundo para mim, que fala muito comigo. De você não se conformar com esse mundo, mas você transformar ele pela renovação da sua forma de pensar, né? Isso daí é belo porque mostra que a fé ela está constantemente se renovando, né? Conforme a sociedade vai mudando, a gente está sempre desenvolvendo novos meios de pregar o evangelho de forma mais assertiva, eficaz, de acordo com o que as pessoas conseguem entender. Eu gosto dessa parte assim já mais de aplicação prática do evangelho. Mas talvez toda essa performance, toda essa busca por resultado, por dinheiro, por tudo isso influencia demais, né? E aí você se encontra num lugar de trevas de novo, onde você está ansioso, onde você está descontando a sua ansiedade em coisas que não cabem para um cristão fazer,
E aí cada um vai ter uma área onde ela vai tentar aliviar isso, né? E o profundo disso tudo é que você só se dá conta quando você está um pouco distante, né? Quando você já não consegue mais ouvir a voz de Deus, quando você se sente perdido de novo. Quando Pedro ele anda sobre as águas e aí ele teme e começa a afundar e às vezes você se encontra nesse lugar. Você está afundando. Não digo que você está afundando na droga, na bebida, sei lá, na pornografia, não tô. Eu digo às vezes até mesmo emocionalmente afundando. Você está mal. E eu sinto o seguinte, no meu espírito. Deus está nos chamando de volta. Deus está nos chamando para um lugar de descanso nele, de confiança nele, de renovo das forças e da fé. Então essa foi a minha oração hoje. Para Deus me tirar desse lugar, né? E me levar para um lugar de descanso nele. Porque é interessante, eu vivi, por exemplo, quem conhece um pouco mais da minha história sabe, eu morava numa pensão e não tinha dinheiro para nada. Nada, assim, eu trabalhava no mercado, empacotador. E morava numa pensão do tamanho desse meu estúdio aqui. E hoje eu tenho uma casa, tenho um bom carro, tenho um bom emprego, tenho um monte de coisa e parece que não é o suficiente. Isso daí é ansiedade. Você sempre tem que estar performando mais, precisando fazer mais. E é muito ruim isso, porque você acaba não valorizando aquilo que Deus já fez, né? Você acaba se esquecendo do lugar que você estava. Isso é muito perigoso. Foi o que aconteceu com o povo no deserto, né? Eles se esqueciam que eles eram escravos no deserto. E não conseguia reconhecer que ali a roupa não se gastava, que eles viram Deus face a face assim, Deus se manifestou no monte, né? Mas eles tinham recebido a lei de Deus, eles tinham tido um contato profundo, íntimo com Deus. E é essa que é a linha central desse vídeo. Esse lugar de performance, toda essa ansiedade, essa busca, elas nos faz esquecer daquilo que Deus já fez e das trevas que Ele nos tirou. Do vício, né? Eu bebia muito. Eu tinha outros vícios, eu era um cara muito materialista também, né? Eu enxergava as relações somente da forma com que eu conseguia ganhar alguma coisa, nem que seja usando pessoas, né? Materialista, cara materialista. Não entendi o conceito de generosidade, o conceito de perdão, nunca, porque eu fiquei muitos anos sem conversar com os meus familiares. Enfim, um lugar de trevas. E se você não tomar cuidado, e se eu não tomar cuidado, a gente mesmo cristão, a gente volta para um lugar de trevas. Agora talvez um pouco mais polido, agora talvez um pouco mais teológico, agora talvez com desculpas melhores, mas um lugar de trevas, onde você se esquece daquilo que Deus já fez. E sempre fica de olho no mais. Não, mais. Não tô falando que você não tem que performar, tá? Não é isso. Tenha maturidade para entender o que eu estou dizendo aqui, né? Deus nos chama para excelência, para essas coisas excelentes, para sempre entregar o melhor possível. Mas existe um lugar de descanso que a gente não pode se esquecer de forma nenhuma. Deus, ele preza pelo descanso, pelo lugar de comunhão, pelo final da tarde, aquele encontro com ele. Isso daí é algo que a Bíblia inteira conta essa história, né? Tá bom, meus amigos? Deus está nos chamando para fora das trevas, para o reino do Filho amado, para a luz, para um lugar de descanso, de prazer em Deus, de contentamento, tá? Tá bom? Pensa sobre isso daí. E não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Tamo junto.